especial Segura aqui. bem-vindos, vocês estão presentes e internautas que nós assistimos depois, né? E o tema da nossa palestra hoje é: seremos escolhidos. E qual das duas portas devo passar? Então a gente chama o nosso convidado, James Ney, para palestrar para a gente. Obrigado. Muito boa noite, meus caros irmãos. Que o Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Sempre é uma alegria estar aqui com vocês, nesta casa que sempre nos acolhe, um coração imensamente enorme, e especialmente nesses dias atuais e que nós estamos atravessando grandes portais, grandes transições do ponto de vista ético, moral, espiritual. Seremos escolhidos, e quais das duas portas devo passar? Qual das duas portas eu vou utilizar o meu livre-arbítrio para adentrar a porta direita ou a porta esquerda? E será que, mesmo passando por uma das duas portas, eu vou ser escolhido para a paternidade divina? Ano passado, a benfeitora Joana de Ângeles completou com a publicação do livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. 25 anos desta publicação. E nós vamos abordar esse tema dentro de uma perspectiva da psicologia transpessoal, da psicologia junguiana, especialmente a psicologia de Joana de Ângeles, e que ela dá uma definição profunda de uma análise psicológica da porta estreita, da porta larga, que cada um de vocês, cada um de nós, vamos passar amanhã. E como passaremos por essas portas, por esses portais, para as outras dimensionalidades, na qual nós chamamos do mundo espiritual ou esferas espirituais, e como nós chegaremos desembarcando nessas outras dimensões. E Joana de Ângeles, ela faz uma análise dos escolhidos, das portas estreitas, com outra parábola: convidados e aceitos. Toda a mensagem de Jesus é um confronto com a existente no mundo. Todas as parábolas de Jesus é um confronto diante dos grandes desafios que ora estamos atravessando. Vivenciar o Evangelho de Jesus, seguir as suas pegadas, colocar na prática o que ele nos ensinou, é uma verdadeira catarse, é um verdadeiro aprofundamento dentro da jornada espiritual de cada um de nós. E Joana, ela diz o seguinte, que os primeiros nas convenções sociais
são sempre aqueles que se esforçam, que triunfam, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, granjeando fama e recebendo honrarias. É o que a gente mais vê na atualidade, as famas, os likes, é ter e ser, é produção de imagem, é a IA, a inteligência artificial, produzindo super imagem de forma irreal, e tudo isso lhe dá visibilidade, lhe dá retorno financeiro. E parece que Joana, ao publicar esta obra, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda, há 25 anos atrás, no ano 2000, ela já previa que um dos problemas que iríamos enfrentar é a tecnologia, como de fato vem ocorrendo. Eu vou mais longe ainda, Edson. Eu me recordo, não é que eu seja tão velho assim, viu, Alberto? Mas eu me recordo que em 1998, eu estava com o Dr. Elgio, com Ari Quadros, em um seminário, e com André Peixinho, na sede da Federação Espírita do Estado da Bahia, isso em 97. E a gente falava sobre tecnologia. Naquela época que não tinha Facebook, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. E eu me lembro que eu levantei uma bandeira nesse seminário, que a tecnologia, quando ela não é bem aplicada, ela está sendo utilizada pelos espíritos das sombras para nos obsediar. E isso é fato, está acontecendo, está lá no livro psicografado por Divaldo Pereira Franco, Tormentos da Obsessão, na qual há um capítulo que ele fala que a tecnologia, quando ela não é muito bem instruída, ela é instrumento das sombras, das trevas, para manipular as mentes humanas. E vocês estão percebendo isso. Então, os primeiros nas convenções sociais, e quem são esses nessas convenções sociais de ter e ser, de querer ter visibilidade, são sempre aqueles que se esforçam para triunfar, que conseguem romper as barreiras impeditivas do desenvolvimento convencional, granjeando fama e recebendo honrarias. Será que essas honrarias, essas famas continuará lá depois, ao passar por uma dessas portas para as esferas espirituais? Como é que é a vida social nas esferas espirituais? Como é que eles utilizam tecnologia? Aqui seria outra palestra, né, Edson? Para eu falar sobre a tecnologia que é utilizada no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é pura tecnologia que vocês nem imaginam. Vocês não têm ideia de como os espíritos utilizam tecnologia de ponta, ao ponto de utilizar uma tecnologia descoberto por Filomeno de Miranda, quando ele psicografa Tormentos da Obsessão, já há muitos anos. Ele ficou paralisado, impactado com aquele tipo de tecnologia, e que mais tarde a gente começou a ter consciência do microchip, uma tecnologia colocada, ele é uma mini miniatura colocado em glóbulos do nosso corpo e é manipulado pelas sombras. Um microchip que é dificilmente de um médium vidente conseguir identificá-los. Então, isso
já vinha acontecendo e ocorre o Big Brother da vida espiritual para a vida planetária. Muitas das vezes esses espíritos ficam nos manipulando direta ou indiretamente, porque você assim permite. Essas comunicações só ocorrem quando você busca conexão mental. Você busca manter sintonia com o tipo de padrão emocional e espiritual que você está estabelecendo. Mas Joana diz o seguinte: os últimos são os desclassificados, os fracos, os incapazes de sobreporem as próprias deficiências, o valor moral e suas manifestações de dignidade e de caráter. Então, esses últimos, para passar pela porta estreita ou a porta larga, porque a porta larga é a porta das facilidades do mundo de César. A porta larga é as facilidades, é a capacidade que o indivíduo ainda tem de querer levar vantagem em tudo, em cima de todos. Eu vi ontem, não sei em que cidade foi aqui no Brasil, um atleta nessas maratona, ele vinha na frente. E quando ele percebe que o seu concorrente, ele errou a entrada, o seu concorrente, que vinha em segundo lugar, ele errou a entrada e ele percebeu que aquele atleta que entrou pela estrada errada, ele deveria chegar primeiro. E o que foi que ele fez? Faltando 30 metros da chegada, ele parou. O atleta parou e deixou o outro que errou a estrada, passar. Quando ele passou, ele foi atrás e chegou em segundo lugar. Isso é o quê? Ética, caráter. Ou seja, ele não buscou as facilidades de querer passar pela porta larga das facilidades dos louros. Mas como é que ficaria a consciência desse atleta? Sabendo que o outro iria chegar primeiro, mas ele errou a entrada. Isso é ético. O Pietro Baldi, para quem não conhece, Pietro Baldi foi um grande italiano, filósofo, pensador, e ele morou no Brasil muitos anos, foi amigo pessoal de Chico Xavier, e Pietro Baldi vai escrever uma tese que é Princípios de uma Nova Ética. Esses valores do princípio de uma nova ética é o que vai nortear a conduta do homem na Terra, se ele entrará pela porta estreita ou pela porta larga das facilidades. Porque a porta estreita são as dificuldades, as renúncias que cada um de nós estamos passando. Então, quando ele diz que são o valor moral e suas manifestações de dignidade e de caráter, não é? E aí, relembrando um fato que aconteceu aqui em Santo Antônio, quando eu morei aqui, eu tinha uma livraria ali no estacionamento da Codical, né? Codical. E era tarde. E uma moça, ali tinha uma academia, não sei se ainda tem essa academia. Essa moça, ela foi dar uma marcha ré, bateu num carro novo que estava parado. Ela olhou para ver se tinha ninguém, não tinha ninguém. A única pessoa que estava dentro da loja e viu o fato foi eu. Ela pegou, arrastou o carro e foi embora. E aí o dono do carro, uma hora depois, chegou e viu o prejuízo. E James-Ney, e agora? O que é que vocês fariam? Eu vou jogar essa batata quente, viu, Alberto, para vocês.
Eu vi toda a cena e vi a placa do carro. E agora? Aí eu perguntaria, se Jesus estivesse em meu lugar, o que ele faria? Quem falou aí? Daria o número da placa? Eu não vou responder a vocês o que foi que eu fiz. Eu vou deixar em aberto para vocês refletirem se eu vou passar pela porta estreita ou pela porta larga, porque eu não vou responder o que foi que eu fiz, né? Mas é esse o nosso comportamento? A gente busca, claro que isso já aconteceu comigo, Alberto, eu já bati em um carro. Não tinha ninguém na rua, eu anotei o meu celular e deixei preso lá. Por favor, me ligue, porque eu dei um prejuízo no seu carro. Eu fiz isso. Isso é ser ético. O mundo espiritual é pura ética. Aqui na sociedade de Sage, o pobre, o rico, o branco e o preto, está todo mundo misturado. Quando você retorna ao mundo espiritual, há a separação do joio e do trigo, porque lá a diferenciação lá são valores éticos, morais e espirituais. Você será conduzido pela densidade, pelo peso do teu perispírito, ou melhor dizendo, pelo peso da tua própria consciência. Porque quando chegar lá, sim, James, você viu aquela cena, por que você não passou a placa? Ou você passou a placa? Eu sei que está todo mundo curioso, não é? Então, isso são as mínimas questões de comportamento da nossa vida. Somente se poderá entender que os últimos são os primeiros quando se analisa outra proposta, não menos perturbadora, do seu convite, informando que a porta é estreita, aquela que conduz à salvação, à libertação dos atavismos perniciosos e dos vícios, enquanto a do mundo é larga, prazerosas de respostas imediata, porque totalmente aberta às sensações que se fazem insaciáveis. Portanto, meus queridos amigos, profundamente e desgastantes esses nossos estados emocionais dos nossos comportamentos. Quer ver um exemplo? É importante, hoje é 22 de março do século 21, 2026. Nenhum de nós imaginávamos de estar diante das grandes tragédias que exatamente neste horário está acontecendo. É importante que a gente, não se esqueça, dentro desse contexto, é importante que a gente não se esqueça nunca que o mundo de hoje esteja vivendo, nós estamos vivendo a maior concentração de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Pense nisso, não é? Que a guerra só gera morte e destruição. E qual das duas portas você acha que esses responsáveis passarão? O que lhe espera, ou o que vai nos esperar do outro lado da vida? A guerra só gera destruição, morte. E o que, eu diria assim, e o que somente a paz é que pode mudar esse cenário, permitir, não é? Que esses países que estão envolvidos mude a sua forma de pensar. Qual das duas portas
eles estão tomando o destino de uma civilização de 8 bilhões de seres humanos, aonde os países pobres estão sendo massacrados. 2,7 trilhões de dólares, 2 trilhões e 700 bilhões de dólares é gasto em armamentos bélicos. 630 milhões de seres humanos abaixo da linha da pobreza, morrendo de fome. Milhões de seres humanos sem acesso à educação, ao saneamento básico. E a gente fica dentro de casa incentivando os filhos, aqueles jogos de matar. Eu me lembro que teve um jogo desse, um vídeo que marcava ponto, matar os velhinhos. Na época eu estava com 40 anos, hoje eu estou com 65, eu já estou com medo desse joguinho voltar de novo. Vale ponto matar velhinho na calçada. Tinha um jogo que era assim. Eu vou repetir. 2 trilhões e 700 milhões se gasta em armamentos que impor a paz através da guerra, do morticínio. Para onde é que nós estamos caminhando? A porta estreita, a porta larga, é uma atitude individual do livre-arbítrio de cada um de nós, ok? Entenderam? É você que vai estabelecer se você vai entrar pela porta direita ou pela porta estreita. Mas a colheita é obrigatória. Agora, eu diria, e a coletividade humana? Porque nós, direta ou indiretamente, somos responsáveis pelo que está acontecendo, ou não é? Em comprar armas, em fazer apologia à sexolatria, à pedofilia, a estar armado. A gente vive armado emocionalmente. E Joana, tanto Joana de Ângeles, como Amélia Sacramento Rodrigues, a poetisa baiana Amélia, ela diz e deixa claro no seu livro Primícias do Reino, como também na outra obra, Quando Voltar a Primavera, na introdução de ambas as obras, ela já em 75, há 51 anos atrás, Amélia Rodrigues falava o que é que essas metralhadoras, a ganância humana está impondo a ferro de brasa, querer conquistar o desfavorecido. Onde é que está o amor? O mundo tem as suas portas largas e prazerosas, como a gente está vendo, de respostas imediatas, porque totalmente aberta às sensações, às politicagens, a nossa forma de pensar e de ser. Do ano passado para cá, vários amigos meus, inclusive a minha genitora, em dezembro do ano passado, ela retornou ao mundo espiritual. E eu estava falando com minha esposa, como é que estão os meus amigos que nesses últimos um ano retornaram ao mundo espiritual? Como é que eles estão chegando do outro lado da vida? Porque Jesus iria afirmar em uma das suas parábolas da noite de núpcia, do banquete celestial. Este banquete celestial, a noite de núpcia, você é convidados, mas todos não serão escolhidos, porque ainda não está com a roupa adequada. A roupa adequada
não é a vestimenta de uma roupa que você comprou em uma grife na terra, ou que você comprou um relógio de 200 mil reais para compor o seu terno, que custou 100 mil reais um terno e um relógio de 200 mil reais, 300 mil reais. Não é isso que eu estou falando. O que a proposta do Cristo na terra, você só entrará para este grande banquete se a sua roupa espiritual, o seu perispírito, a tua consciência. Porque não adianta querer dar carteirada na lei divina, porque ela é inviolável. As leis humanas, elas são corruptas, mas a lei divina, ela é inviolável. As nossas aparências na terra é uma, mas quando retornar, que foi o caso de Jacó, do livro Voltei, ele se decepcionou porque, na realidade, Jacó era Frederico Finger, diretor da Federação Espírita Brasileira. No início do século XX, ele desembarca do outro lado da vida, disse, eu fui diretor da Federação Espírita e agora eu vou dar continuidade das minhas atividades como diretor que eu fui na FEB na Terra, continuarei sendo diretor espiritual. Quando ele chegou lá, a realidade era outra. A filha dele, que já tinha desencarnado, foi receber ele, papai, seja bem-vindo. A maior decepção que Jacó teve, a história de Jacó, do livro Voltei, se encaixa perfeitamente nessa história. Quando ele conheceu Bezerra de Menezes, ele foi contemporâneo de Bezerra, foi contemporâneo de Bittencourt Sampaio e de outro. O nome dele era Frederico Finger, mas na obra está como Jacó. O que mais incomodou ele foi que ele percebeu que ele não tinha luz, ele não tinha radiação, ele não tinha luz. Durante a narrativa, o Chico, ao psicografar o livro, voltei para onde? Para as esferas espirituais, mas como você voltou? Foi a história de Jacó. O que incomodava ele era que ele ia reencontrando os velhos amigos que ele tinha na terra, todo mundo tinha uma luz, brilhava, e ele não brilhava, isso lhe incomodava. Só no último capítulo do livro Voltei, foi que ele começou a ter um pouco de luminosidade. E em um encontro, em um conclave, em uma grande assembleia nas esferas espirituais, ele encontra com Bittencourt Sampaio, ele encontra com Bezerra de Menezes. E quando Bezerra e Bittencourt se aproximam, Jacó ele ficou olhando para si. Ora, eu não tenho a mesma luminosidade de Bittencourt, que foi meu amigo na terra, e de Bezerra, eles têm mais luz. Eu fico imaginando a rainha da França, narrado no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela era uma rainha que frequentava o Palácio de Versalhes no século XVIII, em plena ostentação do poderio da aristocracia francesa. As mulheres francesas, ela valia pelo título de nobreza e pelas vestimentas que ela tinha. O Palácio de Versalhes tem mais de 700 cômodos. Os vassalos viviam no submundo do Palácio de Versalhes. As condessas, a nobreza da França que frequentava os bailes da alta aristocracia francesa na época de Maria Antonieta e Luís XVI, o submundo, que eu digo o submundo do Palácio de Versalhes, é a parte aonde os vassalos não têm acesso. E lá tinha uma mulher que desencarnou. E uma rainha, uma condessa que desencarnou. Quando chega no mundo espiritual, a condessa diz, a rainha, melhor,
Ah, eu te conheci na terra, você era uma vassala. Mas por que você tem mais luz do que eu? Hã? Porta estreita, porta larga. A eleição da porta estreita para aquela rainha de França, daquela mulher que era uma vassala, que trabalhava como empregada. A história de Firmina. A eleição da porta estreita, aquela que é resultado da luta. A porta estreita de cada um de vocês é uma luta intrapsíquica. O que é essa palavra intrapsíquica que a Joana nos apresenta? Uma luta interior espiritual, uma autoanálise. Parem e façam uma autoanálise do teu comportamento. Esse é o momento de você mudar a chave ou ressignificar. Você está sofrendo, ou nós estamos sofrendo, pelo simples fato. É uma opção tua. Ah, James, eu estou sofrendo. Primeiro, aqui no auditório ninguém é vítima. Ninguém aqui é vítima. E os caros companheiros que estão nos acompanhando pelas redes sociais, do canal Reencontro com a Vida e do canal da Sociedade Espírita José Pititinga. Ninguém aqui é vítima. Nós somos responsáveis, sim, pelo que está acontecendo com cada um de nós. Em favor das virtudes do equilíbrio, da sensatez, da perseverança nos ideais de enobrecimento, faculta que o candidato permaneça em último lugar na competitividade do mundo, a fim de ser o primeiro em espírito, o de paz realizador dos reinos dos céus, internamente, onde flui o bem-estar e tem ditados os horizontes das percepções extracorpóreas. Eu perguntaria a vocês, esses políticos, presidentes que se acham o dono do mundo, o que é que vocês acham? Hã? O que é que vocês acham? O que eles estão se comprometendo karmicamente, espiritualmente? Não justifica. Nenhuma guerra não se justifica. Ele esteve conosco durante os seus 33 anos de primavera, 33 anos Jesus. A revolução que Jesus realizou foi na mente e no coração dos seres humanos. A revolução. Eu vi uma camisa, é isso mesmo, é o título do evento, o amor como solução. Eu posso dar um spoiler porque eu conheço o livro de Joana de Anjos. Então vou fazer o marketing, é da Semana Espírita. É da Semana Espírita? Bom, então posso dar um spoiler, posso fazer uma... E tem livro aí para vender? Tem livro aí, o amor como solução? Tem? Traga um livro aí, Ó, eu estudei toda a obra de Joana de Anjos. O amor como solução. Eu posso mesmo, que eu vou dar uma... Tem um capítulo no livro, O Amor como Solução. A série psicológica de Joana de Ângeles, elas estão interconectadas, interrelacionadas, Edson. Se vocês não sabem, o amor como solução, o homem integral, em busca da verdade, plenitude, uma série de obras que a Joana psicografou a partir do ano de 1995. Joana psicografa a primeira obra da série psicológica que é o homem integral. Então, todos eles é uma sequência da psicologia transpessoal.
este livro, O Amor como Solução, Joana de Ângeles, há um capítulo que ele fala sobre a questão, eu não vou falar não, que eu vim aqui foi para falar do Evangelho, mas é porque dentro desse livro tem essa temática, que fala sobre namorado, sobre as facilidades dos relacionamentos, de entrar pela porta estreita ou pela porta larga, das facilidades do mundo de trás. Eu não vou falar não, porque aí o diretor pode me mandar pela porta larga, eu não vou não, mas compre, porque aqui fala sobre questão de relacionamento, não é? Amar e ser amado, as facilidades do amor. James, como é que é amar e ser amado? Porque a maioria de nós, inclusive eu, a gente sente a necessidade de amar, de ser amado, mas não amar. É em abril, não é? O evento? Eu vou ver se eu venho aqui para assistir. Não é? Pois bem, essas reflexões adaptam-se perfeitamente, não é? Ao convite em torno de muitos são os chamados e poucos os escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de si mesmo, no desvelamento do self, na superação dos caprichos egóicos. Que profundo! E Joana de Ângeles, ela fala dessas crises emocionais dentro do livro O Amor como Solução. Lembra que eu falei o amor como revolução de Jesus? Jesus veio à Terra realizar a revolução na mente e no coração. E Joana, ela fala exatamente que o amor é a única solução para que a gente passe pela porta estreita e possa se deleitar nas esferas espirituais, nas colônias espirituais. É profundo esse parágrafo. Essas reflexões adaptam-se perfeitamente ao convite em torno de muitos são os chamados e poucos de nós seremos escolhidos, considerando-se que se trata de um investimento especial na conquista de si mesmo. É um investimento pessoal, interior. Em estudo convencional, todos os seres encontram-se convidados ao triunfo interior. Todos os seres se encontram convidados para esse amor como solução. As conquistas internas, ao equilíbrio emocional, as realizações sociais, a harmonia de comportamento, as atividades edificantes no grupo em que se movimentam, apesar disso, somente poucos cidadãos, apesar disso, poucos indivíduos conseguem a identificação com todos esses compromissos de rever a nossa postura, o nosso comportamento. Não raro, uns se afadigam pelas posses, pelo conforto, em detrimento da vida interior. Eu não vou mais à casa espírita porque eu tenho compromisso. Eu me lembro da época de Josafá, aqui no Pititinga, no estudo do ESD. Eu me recordo que eu e Pedro Paraíso, aqui nesse auditório, fizemos uma dinâmica muito significativa. E Josafá, ele era fofo, porque não pode chamar gordo não, que é bullying, não é? Josafá era fofinho, e eu fiz uma dinâmica com o grupo, tinham acho que umas 30 pessoas no Oeste. E quem era o coordenador era Pedro Paraíso. E eu disse o seguinte: olha,
Quantas pessoas tem aqui no curso? 30. As 30 pessoas fizeram um bolão e jogaram na Mega Sena de fim de ano. Cada um, a Mega Sena está acumulado em 300 milhões de reais. Quem não entrou no bolão foi Pedro Paraíso e James Ney. Saiu o resultado da Mega Sena. Os trabalhadores do Pititinga, aqueles 30 que ali estavam, ganharam um bolão. Quanto é que é 300 milhões dividido por 30? Quanto é que dá? 10 milhões? O pobre do Pedro Paraíso e o pobre do James Ney não entrou no bolão. E saiu. O Josafá também foi agraciado por 10 milhões de reais. Aquelas 30 pessoas que estavam aqui no auditório no final de ano, que colocou no bolso 10 milhões de reais. E Pedro James, na próxima semana, em janeiro, você vai abrir o ERD com o mesmo grupo. Quando eu voltar aqui, um mês depois, para estar com o grupo, você sabe o que é que eu vou encontrar aqui? Ninguém. Ô Pedro, cadê o pessoal? James, depois que colocaram 10 milhões no bolso, cada um foi para o Caribe, foi para não sei onde. É ou não é isso? Ah, James, também não é assim. Vamos lá. Você quer conhecer o homem na terra, o homem de César? Dê poder a ele, dê dinheiro a ele. A jovem fez assim, 10 milhões. E se a senhorita tivesse 10 milhões? Hein? Você, a que está atrás ali. Aí ela fez assim, ó Edson. Ela fez, isso quer dizer o quê? Ó, voar. Eu fiz essa dinâmica em 2014 aqui. O que eu estou querendo dizer na prática, a ética de Jesus, na análise de Joana, nos convida a repensar a nossa postura diante dos grandes desafios, já nas nossas considerações finais. A esse se pode aplicar o conceito de Jesus, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É por isso que eu nunca ganhei na Mega Sena. É a riqueza. Então, em uma análise psicológica profunda, o escolhido é aquele que consegue o triunfo sobre a inferioridade moral, entregando-se com fidelidade à opção realizada, que o compensa interiormente com a alegria do bem que esculpe nos seus sentimentos. É exatamente isso. O ser humano, vai concluindo Joana, o ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas. Vocês concordam? Que cada um de vocês estão nesta batalha iluminativa? Estamos ou não estamos? E o que estamos a fazer para superar, não deixar que a sombra permeie na nossa mente, no nosso coração, e nos tornamos indivíduos frios? Eu vi uma cena em um supermercado dos Estados Unidos, duas mulheres dentro do supermercado brigando, esfaqueando-se, e vendo das pessoas a separarem a briga, não, estavam filmando. Acontece um acidente de carro, uma carreta tomba aqui na 101, e as pessoas saem para saquear e deixam o homem lá preso nas ferragens. 2001, Salvador, greve dos policiais. Uma loja foi saqueada pelo pai, a mãe,
um garoto de 14 anos e um menino de 12 anos saqueando o supermercado. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas, cada vez mais severas, superadas aqueles que tinham a ver com existências físicas e que remanescem nas guerras urbanas ou entre as nações, como eu falei anteriormente, não é? As lutas no lar, no grupo social, no trabalho, mediante as quais adquire sabedoria e aprende a conquistar os altiplanos interiores. Essas batalhas iluminativas se inicia dentro do nosso lar. É o primeiro campo de relacionamento. À medida que se fortalece, à medida que cada um de vocês, cada um de nós nos fortalecemos, não é? Mais desafiadores se tornam os combates, porque se transfere para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistada, porque os espíritos obsessores sabem sim, eles sabem muito bem o nosso ponto fraco. Eles vão atuar naquilo que a gente é emocionalmente fraco. Ele é vaidoso. Vamos trabalhar a vaidade dele. Eu posso contar aquela história da virada do ano, não posso? Eu peço licença a vocês para um relato pessoal. Isso porque me marcou. Todos os anos eu passava o Réveillon na Mansão do Caminho, assistindo a palestra de Divaldo. Muitos anos. Quando foi esse ano, nós recebemos um convite para passar o Réveillon no Palacete Tira-Chapéu, que é da alta sociedade soteropolitana. O pobre do James Ney, que sempre passou o Réveillon assistindo a conferência de Divaldo Pereira Franco, eu recebi um convite da minha enteada para passar o Réveillon no Palacete Tira-Chapéu. O convite, uma fortuna. Não vou dizer o valor, né? Posso dizer o valor? R$1.500 a R$2.000 por pessoa. E minha mãe tinha desencarnado no dia 2 de dezembro. Eu ainda estava ressentido. Mas aí eu achei que seria ótimo eu me recompor. Coloquei a minha roupa de fim de ano, a camisa branca que eu só uso uma vez por ano. Me arrumei tudo e fui para o Palacete Tira-Chapéu. E quando eu cheguei naquelas escadas, que era um palacete mesmo, aquela coisa, eu tirei foto, Alberto, no painel, com minha esposa, aquela pose toda que a gente coloca, não é isso que a gente coloca? Naquela pose, coloca a melhor roupa, arruma no meu caso eu não tenho cabelo, arruma-se, tira foto, é selfie, não é isso? É selfie para lá, para botar no Instagram, para mostrar a sua imagem, que você pode e que você faz parte do contexto da sociedade emergente. E o pobre do James Ney, que era a primeira vez que eu estava indo num lugar desse, quando eu chego lá e estava lá, era champanhe caríssima, como eu não bebo, e aí eu vi a água mineral, eu nunca tinha tomado essa água mineral na minha vida, o Perrier, tem que fazer o bico, Perrier, aquela água francesa mineral, Perrier. E aí eu peguei o Perrier, estava indo tudo muito bem, aquela música tocando, eu sem jeito lá, dançando, e
aqueles canapé tudo caro, eu fui para um jantar caríssimo, puxei a cadeira para minha esposa sentar, que era tudo uma convenção, e eu estava me sentindo, né, completamente diferente do meu Réveillon, que eu ia para a Mansão do Caminho. E aí estava todo mundo alegre, com aquela champanhe cara, e eu na minha taça, eu com Perrier, com a água mineral. E aí, faltando 15 minutos para a virada do ano de 2025 para 2026, algo aconteceu. Só podia ser com James Ney Edson. Eu comecei a passar mal. Eu comecei a tremer. Não dê risada não, minha jovem, que a coisa foi séria. Você está dando risada? A coisa foi séria. Minha jovem, eu comecei a passar mal. Luzineide dizia: James, o que é que está acontecendo? Eu estou mal. Comecei, Alberto, a sentir calafrio. Comecei a sentir, faltando 15 minutos para a virada do ano. Aí, na hora de bater comemorar, eu levantei a minha tacinha com água Perrier. E aí todo mundo comemorou e disse: ó, Luzineide, eu estou passando mal. Comecei a sentir calafrio. Eu fui para uma sala e ela ficou lá. E aí voltou: o que é que você tem? Eu vou descer. Aí eu saí do palacete tira-chapéu, fiquei na rua, morrendo de frio, tremendo, com o corpo dolorido. E aí eu disse assim: fique aí com sua filha, pode ficar aí. Aí, não, eu vou com você. Aí, no fundo, ela não me disse não, mas eu entendi assim: esse James Ney é um estraga-prazer. E aí, passou, eu não fiquei muito tempo, eu tive que voltar e fiquei 3 dias em cima da cama de febre, não é? E depois passou. Eu não entendi por que é que eu tive isso. Então, é justo e merecido o que nós recebemos na nossa jornada. Ou você entra pela porta estreita ou pela porta larga das facilidades do mundo dos céus. Porque eu acho que, enfim, cada um merece receber aquilo que plantou. Gratidão, muita paz. Você, como assim? Pronto, a gente vai convidar o nosso palestrante para fazer a prece final. Vamos, neste momento tão primoroso de estar nesta casa do Cristo Jesus, porque o jovem Galileu, ele afirmou: quando estiverem 2 ou mais dialogando em meu nome, eu estarei presente entre vocês. Tenhamos certeza de que os benfeitores espirituais, que faz parte da égide do Cristo Jesus, está nesta noite conosco. Jesus, tu que és a luz divina que nos cura, tu que és o mensageiro da paz, da bondade, da gratidão. Ó Senhor Jesus, soluçamos por conta das dores, das aflições que ora se abate sobre a humanidade. O que eu devo fazer, Senhor, diante de tantos desafios que eu estou sendo convidado a enfrentar? Ó Senhor Jesus, o Senhor que é o irmão maior de todos nós, derramai a tua luz divina na mente e no coração de toda a humanidade.
Senhor Jesus, ensina-nos a orar para pacificar as dores da nossa alma. Apacenta os nossos conflitos emocionais. E Jesus atende o nosso apelo. Pai, que estais nos céus, glorificado seja o teu santo nome. Venha a nós, ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que tenhamos ofendidos. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos, dos males e das maldades humanas. Que assim seja. Gratidão.